É possível sair de uma crise de dor na coluna em pouco tempo, com poucas sessões? Posso dizer que a maioria sim, porque a grande maioria das dores que chegam até a clínica são dores que a gente classifica como dor mecânica. O que é uma dor mecânica? A dor mecânica em que é uma situação em que muitas vezes não existe nenhuma alteração estrutural na coluna, você não tem nenhum problema sério na coluna, simplesmente existe uma pressão ou uma distensão, uma tensão exagerada de ligamentos, de alguma estrutura da coluna que está sendo apertada, está sendo tensionada de forma muito intensa, e isso tá estimulando os receptores de dor daquele local e o cérebro está respondendo com dor. É simples assim, você vai tirar com movimentos a carga de cima dessa estrutura que está sendo pressionada e você começa a melhorar. E a maioria das dores são causadas por essa situação. Então, vamos dizer que dá para falar que muitas vezes o paciente melhora de 5 sessões, 5 a 6 sessões, fazendo 2 vezes por semana. Então, talvez em 3 semanas ele esteja totalmente 100%. A gente tem que esquecer um pouquinho aquele modelo de 10 sessões, porque não é todo caso que a gente vai ter evoluir com 10 sessões. Muitas vezes você vai evoluir mais rápido. Dependendo da adesão que o paciente tem ao tratamento, ele com 2 sessões ele vai entender o que tem que ser feito e em casa ele vai conseguir sair de crise, ou pelo menos vai conseguir ao longo dos dias que vão seguir, ele vai fazendo exercício da forma que deve ser feito, ele vai melhorar e vai ficar 100%. Isso então, vou explicar para vocês assim, quando um paciente chega até a clínica, a gente tem que avaliar e classificar ele em subgrupos, para a gente ver em que subgrupo esse paciente ele vai ser alocado. Então a maioria deles vai se encaixar numa dor mecânica. Infelizmente não é só assim que as coisas acontecem. Existem outras situações que aí sim a gente vai precisar de mais sessões, de mais tempo, porque esse paciente não vai responder tão rápido. A gente pode falar quando vocês falam de, compressão de nervo, a hérnia de disco está pinçando o nervo. Essa situação aqui, ó, a gente usa esse exemplo para mostrar, ele exemplifica bem que essa aqui é a hérnia e ela está pinçando essa raiz do nervo aqui. Quando essa situação acontece, o tratamento é mais demorado. Esse nervo ele fica irritado com essa compressão. Inicialmente ele vai ter uma reação química ali que vai ter um processo inflamatório. E isso normalmente não melhora rápido. Você não consegue colocar movimentos num paciente com uma compressão radicular. Então eu não vou conseguir tirar tão fácil a compressão desse nervo com movimento. Eu vou ter que abrir o espaço ali para esse nervo respirar, ele ficar menos sensibilizado. Aos poucos ele vai voltar a doer bastante, a gente vai lá e abre o espaço de novo, usa técnicas de mobilização neural, dependendo da fase que ele está, muito leve, uma coisa com muito cuidado para que a gente não irrite mais essa raiz nervosa. E às vezes demora 3 semanas para dessensibilizar um nervo. Então assim, não é um tratamento rápido quando tem envolvimento de dor radicular. Quando eu falo que tem envolvimento de dor radicular, eu estou falando daquela dor que normalmente desce para a perna ou para o braço, caso seja cervical a hérnia, em que você tem choque, dormência, formigamento, são sinais que a gente chama de parestesia, onde tem perda de força muscular muito evidente, a pessoa às vezes não consegue andar na ponta do pé, dependendo de onde está a compressão do nervo dela, às vezes ela não consegue andar nos calcanhares, porque tem força muscular comprometida, tem sinais neurológicos ali presentes. A gente faz testes de avaliação neurológica e você vê que tem déficit motor, e isso indica um tratamento mais prolongado. Outra situação que acontece e que o tratamento não é tão rápido, quando a gente fala de dor crônica com sensibilização central, com sensibilização do sistema nervoso central. Nesses casos, quando existe uma compressão, às vezes ela nem tem uma lesão importante mais, ela não tem envolvimento radicular, mas o estímulo que os receptores de dor da coluna mandam para o cérebro são tão amplificados, o cérebro interpreta de uma forma tão amplificada que qualquer coisa dói demais.
E não é que ela é mole para dor, não é isso. Realmente o estímulo de dor é muito mais intenso do que uma pessoa que não tem envolvimento do cérebro nessa história. Então ela vai sentir uma dor muito pior. Normalmente ela está acostumada a tomar medicamento para controlar essa dor. Ela acredita que só o medicamento vai controlar essa dor. Então tem uma questão emocional muito forte envolvida aí. Normalmente esses pacientes, eles têm uma avaliação muito difícil de ser feita, porque uma hora dói aqui, outra hora dói aqui, outra hora dói aqui, e outra hora dói aqui no pescoço, outra hora dói a lombar. E porque eles sentem essa dor mesmo, mas existe uma confusão nesse estímulo de dor que deixa uma avaliação bem inconclusiva. São pacientes que normalmente demoram para ter resultado. Tem que falar muito, conversar muito com esse paciente, educar realmente ele em relação à dor, para a gente conseguir dessensibilizar essas estruturas, dessensibilizar o cérebro dele para ele consiga responder melhor. E isso demanda de tempo. Outra situação também claro, em relação ao número de crises que esse paciente tem dentro de um ano. Quando eu pego um paciente aqui que ele me fala que ele tem crises recorrentes, dentro de um ano ele tem 6, 7 crises de coluna, é claro que esse paciente ele pode até responder rápido, mas ele vai precisar de uma manutenção por mais tempo. Isso também se estende para o paciente que trabalha, por exemplo, com um trabalho que ele pega muito peso. Ou um pedreiro, por exemplo, que tem que ficar agachado colocando porcelanato. Ele pega as caixas de porcelanato, ele vai lá e fica agachado por muito tempo, vai lá colocando, depois lá e pega outra caixa de porcelanato. Então é a rotina dele fazer isso. Esse paciente tem uma tendência a ter novas crises, então você tem que fazer uma manutenção por mais tempo. Então, talvez nessa situação, eu acho interessante de fazer 10 em 10 sessões. Não quer dizer que ele vai ter que fazer só 10 sessões. Se eu conseguir melhorar ele em 5 sessões, as outras 5 eu vou colocar como manutenção. Começar, em vez de fazer uma ou duas vezes na semana, vamos começar a fazer a cada 15 dias. Percebeu que ficou bem, não sentiu dor nesses 15 dias, a gente joga um mês para frente. Caso ele sinta dor, ele volta antes. Então, assim, é um paciente que vai ser importante fazer uma manutenção por mais tempo, porque ele tem uma tendência a oscilar por conta da atividade profissional. Isso, sem dúvida, é inevitável que isso aconteça. Então, pacientes que têm, a gente pode colocar como fator de risco porque ele trabalha em exposição de muita carga, mantido na mesma posição sempre, ele tem uma tendência a precisar de mais sessões. Outra coisa importante entra mais ou menos com a questão da sensibilização central é em relação às crenças que ele tem perante o problema que ele tem na coluna. Quando o paciente acredita que o problema que ele tem na hérnia de disco dele é um problema muito sério, em que ele corre risco de não andar mais, em que ele viu que a vizinha teve um problema sério, nem com cirurgia resolveu, que ele acha que se dobrar o tronco para frente ele vai ter um problema muito sério. Então, tudo isso limita muito os resultados. Normalmente, esse paciente precisa de mais educação em dor para que ele consiga entender que ele tem um problema na coluna, mas ele não é uma pessoa doente por conta disso. Ele vai ser capaz de fazer tudo, precisa sair da crise para voltar a fazer as suas coisas. E tem que acreditar que a coluna dele, embora tenha uma hérnia de disco, pode fazer de tudo. A vida dele vai ser normal. Mas a gente tem que desconstruir essas crenças que ele tem na cabeça em que a dor dele é um fator muito limitante, principalmente os achados de imagem que ele tem lá na ressonância. Se ele for esperar que a hérnia sair para ele ficar bem, ele vai demorar muito para ele ficar bem, porque a hérnia muitas vezes ela pode regredir, outras vezes não, e tudo isso demora muito. E não quer dizer, se você tem a hérnia lá, a imagem da hérnia, você vai ter dor. Se ele tem 2 hérnias, ele vai ter 2 vezes mais dor. Isso não é verdade, essa relação não existe. E por fim, a adesão ao tratamento, né? Se o paciente vem, ele faz tudo que eu peço aqui, mas em casa ele não faz, ele não vai melhorar tão rápido. Possivelmente ele vai melhorar muito pouco até. Por mais que ele saia bem daqui do consultório, se ele não fizer as sessões que eu peço, os exercícios que eu peço, perdão, ele vai melhorar e vai piorar durante a semana. Melhora e piora durante a semana. Quando ele conclui o tratamento comigo aqui, se ele não fizer, ele vai voltar a sentir dor, então ele vai também, pensando nesse sentido, ele vai precisar de mais sessões para ficar melhor também. Mas mesmo assim, ele tem que entender que o exercício é fundamental para que ele se mantenha bem. Mas isso, se ele não fizer essa parte, com certeza vai precisar de mais sessões, tá bom? Isso aí então é só uma ideia de quantas sessões
cada pessoa precisa fazer. Vai depender muito de cada grupo que ele é alocado, mas normalmente, numa maioria das vezes, ele consegue ficar bem em poucas sessões, tá bom? Tchau!